Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. A ajuda humanitária em Gaza foi entregue a quem não sabe ajudar. Chegam às dezenas aos centros de socorro, transportadas em carroças, em viaturas particulares ou em ambulâncias. São as vítimas do mais recente ataque israelita no sul da faixa de Gaza, a cerca de 500 metros de um posto de distribuição de ajuda alimentar. Todos os dias há cidadãos palestinianos mortos pelas tropas de Israel junto aos postos de ajuda humanitária, como ouvimos na peça da RTP, da qual retiramos o som de abertura deste episódio. A entrega de alimentos que Israel bloqueia desde março e que causou a morte de várias pessoas à fome, nomeadamente crianças, foi entregue a uma empresa chamada Fundação Humanitária de Gaza, GHF, na sigla inglesa, apoiada pelos Estados Unidos da América. Nada se sabe sobre esta fundação. Sabemos apenas que o seu diretor, Jack Wood, um antigo marine dos Estados Unidos, se demitiu da direção na véspera deste plano ter início. Jack Wood abandonou funções por achar que não era possível implementar este plano e, ao mesmo tempo, respeitar com rigor os princípios humanitários da neutralidade, imparcialidade e independência. É precisamente o que tem dito a ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem toda a experiência acumulada neste tipo de intervenção humanitária, não foi tida nem achada por Israel. Para a ONU, este plano não respeita os princípios humanitários fundamentais e é uma distração face à verdadeira questão que é o bloqueio. O que é, afinal, a Fundação Humanitária de Gaza? Podemos dizer que é uma organização de mercenários. Neste episódio, Giovanna Ranito, coordenadora do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Mercenários e professora na Universidade de Twente, nos Países Baixos, ajuda-nos a perceber o que se está a passar na faixa de Gaza. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Giovanna Ranito, bem-vinda a este P24. A Giovanna coordena o Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Mercenários. Que grupo é este e afinal, qual é a sua atividade? Obrigada pelo convite. Eu estou coordenadora este ano para o Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre o uso dos mercenários e o Grupo de Trabalho trabalha na área de identificar o abuso dos direitos humanos pelos mercenários, mas também pelos outros atores relacionados a mercenários, mas também empresas de segurança e militares privadas. Este grupo de trabalho existe já há 20 anos. Este ano celebramos aniversário do grupo de trabalho e tem feito várias coisas, começando pelos todos os anos fazer relatórios temáticos, onde abordam os certos tópicos com mais profundidade. Fazemos as visitas aos estados, onde prestamos mais apoio técnico e verificamos a situação da regulação e monitorização das empresas e mercenários no seu território, mas também trabalhamos nas várias comunicações com os estados, onde nós reportamos o que nós recebemos das informações que observamos do terreno. E no caso da faixa de Gaza, a Fundação Humanitária de Gaza, a GHF na sigla em inglês, como é conhecida, esta é que é a empresa que está a prestar ajuda humanitária, e é uma empresa da qual pouco se sabe, ela encaixa nessa definição de empresa de mercenários? Não. E vou passar a explicar. Nós, quando estamos a falar sobre a Fundação é uma organização que foi registada em Genebra, na Suíça. Portanto, a partida é uma organização sem fins lucrativos. A organização foi estabelecida, pelo que sabemos, pelos vários empresários americanos que apoiaram este plano que foi estabelecido entre os Estados Unidos e Israel de estabelecer a distribuição de ajuda humanitária através desta fundação. A fundação própria contrata, pelo que nós percebemos, uma empresa de segurança privada que está responsável pela monitorização e na distribuição da ajuda humanitária. Contudo, não é uma situação que nós idealmente podemos imaginar onde as empresas deste tipo estão envolvidas. E posso explicar um pouco melhor porquê. Porque nós olhamos quando a regulação das empresas militares e de segurança privada é no sentido de estarem longe de conflito. Isto vem, se lembram bem, do incidente de Blackwater em 2008,
em Nisour Square, quando tivemos um grande incidente, onde uma dessas empresas estava envolvida. Os padrões de regulação foram estabelecidos na maneira que esses atores não estejam diretamente expostos nos sítios onde há conflito direto e onde eles estão neste momento há um conflito direto. Portanto, a partida, este não seria um lugar onde nós poderíamos imaginar que estas empresas estão bem posicionadas. O princípio, o receio é de que empresas deste género acentuem os próprios conflitos onde se encontram. Empresas não devem operar diretamente envolvidas nos conflitos. É uma distinção direta de ser mercenários. Os mercenários são entidades que estão envolvidas também nos conflitos diretos. Tem outras variáveis que também pertencem à definição de mercenário, mas é uma das principais diferenças entre os mercenários e empresas de segurança privada. Empresas de segurança privada estariam no sítio onde não estão expostos ao conflito direto. Podem apoiar, estabilizar, oferecer apoio a algum sítio, mas não estar expostos a conflito direto. E o que nós observamos efetivamente na entrega de ajuda nos últimos dias é que, de facto, eles estão muito próximo ao conflito direto. O anterior diretor desta fundação, que se demitiu uns dias antes, logo na véspera do plano arrancar, abandonou funções porque achou que era impossível cumprir ao mesmo tempo os princípios humanitários, de neutralidade e de imparcialidade e independência. Uma empresa deste género tem condições para prestar este tipo de ajuda humanitária? Na minha opinião, não, mas digo que também na opinião das Nações Unidas não tem condições de o fazer, porque não existe uma experiência estabelecida neste tipo de funções, por mais que algum dos elementos estava envolvido num segmento particular que tinha a ver com ajuda que está a ser providenciada. Portanto, neste momento, acho que eles não têm capacidade, nem têm treino, nem podemos garantir que esta empresa, de facto, tem credenciais para o fazer, porque se olharmos a empresa foi estabelecida poucos meses atrás, e não tem nenhuns credenciais que nós gostaríamos de ver, deste ponto de vista. E quando falo das credenciais, nós preferíamos que estas empresas fazem parte, por exemplo, o International Code of Conduct Association, que pede alguns certos critérios, como por exemplo, ter o PSC1 padrão, que tem certificação nesse padrão, que já ajuda a perceber que eles têm que cumprir certos patamares, atingir certos patamares com os seus funcionários no que diz respeito ao treino, também relacionado com direitos humanos. Giovanna, ainda por cima, esta empresa deve ter sido criada muito recentemente, como sabemos, e foi criada propositadamente para esta função, até pelo seu próprio nome. Isso quer dizer que, de alguma forma, este plano foi organizado por Israel para continuar a guerra por outra forma, com argumentos de que a ajuda humanitária tem que ser distribuída a civis, sem correr o risco de ser entregue a eventuais terroristas do Hamas. Isto é uma forma de continuar a usar a fome como arma? Eu não sei se chego a dizer que isto é uma arma de guerra. Eu acho que uma maneira de escapar o escrutínio que existia sobre o Israel, quando se falava internacionalmente a impor a fome à população de Gaza. E acho que era uma maneira conseguida entre os Estados Unidos, porque eles são um principal apoiante desta iniciativa. Sem eles, o Israel não conseguiria seguir este caminho e, portanto, acho que neste momento estamos a observar uma situação onde isto é uma situação inédita, no sentido que Nações Unidas sempre estão um ator preferencial nesta posição, até porque são neutros e nós não podemos garantir neutralidade pelo tudo que vimos
nem desta empresa, nem desta fundação. Pois não há precedentes, não há outros casos em que algo tenha acontecido deste género, têm sido sempre as Nações Unidas a gerirem estes processos, porque têm o conhecimento para isso. Neste caso, quer Israel, quer Estados Unidos não pretendem que a ONU se envolva no processo. Todos os dias temos assistido a mortes, pessoas alvejadas pelo exército israelita junto a postos de ajuda humanitária, num total caos, numa desorganização e num desespero tremendo. Acha que estamos diante de uma tentativa de ajuda real ou podemos estar diante de uma ajuda humanitária que de alguma forma é simulada? Acho que nem estamos a falar efetivamente de uma ajuda humanitária, porque se estivermos a falar, então toda a população teria direito a esta ajuda. E neste momento, os mais vulneráveis, que não podem sequer chegar aos postos de distribuição, são abrangidos por essa tal suposta ajuda humanitária que está a entrar. Por outro lado, acho que temos um problema que é quando estamos a falar da ajuda humanitária, exatamente nos postos que existem, que existe preocupação de o que é que vai ser feito com os dados recolhidos desses postos. Quem está a fazer a videovigilância, por exemplo, porque havia muitas preocupações sobre esse fator também. Israel não é desconhecido estes métodos antigamente de o fazer e, portanto, neste momento existe ainda mais preocupação com isso. Por isso, acho que não podemos efetivamente falar de maneira despreocupada de entregar qualquer tipo de ajuda, especialmente porque é uma maneira altamente injusta. Esta forma também vigilante e controladora de recolher dados de reconhecimento facial é também inédita neste tipo de operações. Penso eu, já se tinha deparado com casos deste género em outros cenários? Com Israel já verificamos várias vezes pelos mídia nos vários anos que é um tipo de tecnologia bastante comum e usado na vigilância da população em geral. Portanto, também a tecnologia começa a ficar cada vez mais avançada e nós notamos também no nosso ramo onde observamos o uso a tecnologia que pode ser usado para os dois fins, tanto civis como militares, que começa cada vez mais a ser usada pelas empresas que se calhar não se chamam elas próprias empresas militares e da segurança, mas que de facto fazem esses serviços. Isso também se aplica às empresas tecnológicas que depois fazem a gestão desses dados ou acumulam esses dados. Giovanna, para terminar, tendo em conta a sua missão e o grupo que coordena, qual é neste momento a grande ameaça nos contingentes de mercenários nos vários conflitos em curso? Eu diria recrutamento predatório, que estamos a notar cada vez mais zonas que estão mais afetadas de problemas de desenvolvimento económicos e políticos, por exemplo, que se tornam grandes centros de recrutamento predatório para outros conflitos e outros cenários de guerra. E nós notamos isto em todos os continentes. Não se pode dizer que é exclusivo a um continente e um conflito só. Tornou-se muito alastrado e nós temos grande preocupação com isso. Giovanna Ranito, obrigado, foi um prazer tê-la aqui no P24. Obrigada, foi um prazer. Desta vez foi à primeira. Aguiar Branco vai manter-se na presidência da Assembleia da República. A reeleição foi anunciada há minutos. Como se previa, José Pedro Aguiar Branco foi reeleito Presidente da Assembleia da República, que teve ontem a sua primeira sessão plenária. Quem são os nossos deputados um a um é o que lhe explicamos num trabalho de infografia que lhe diz quem são os muitos repetentes no Parlamento e também quais são as caras novas desta legislatura. Para ver e folhear um a um em público.pt. Obrigado por vir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.